A relação do homem, as organizações e o trabalho. Quando se procura demonstrar a relação do trabalho com o ser humano ao longo dos períodos da história, é preciso levar em conta o sentido do trabalho como um valor na sociedade e também numa determinada época. É o homem que atribui valor a determinada coisa. Assim, a compreensão da mutabilidade, da significação e representação do trabalho para a humanidade é viés que se faz necessário compreender. Comecemos pela pré-história. Na pré-história, a caça e a coleta foram os primeiros modos de subsistência do Homo sapiens, que tinha como instinto retirar da natureza o seu sustento. Imersos numa rotina nômade, estes povos antigos andavam em bandos que migravam entre as regiões em busca de alimento. Internamente, havia pouca diferenciação política, não havendo líderes permanentes. Havia pouca possibilidade de acumulação, pois os bens restringiam-se ao que a pessoa conseguia carregar. Mais à frente, entre os pensadores da Grécia Antiga, trabalhar era mal visto. Aristóteles colocava o trabalho em oposição à liberdade, afinal, só um homem livre de trabalhos manuais podia refletir sobre a vida na polis. Homero via na ociosidade da antiga nobreza grega um objetivo desejável. Um estado de espírito, uma forma de vida mesmo para reflexão, contemplação do pensamento político racional. O trabalho ficava com as mulheres, com os servos, escravos, devedores e prisioneiros. O sistema escravista de produção do Império Romano foi dando lugar ao sistema servil de produção, que iria predominar na Europa feudal. O feudalismo teve origem com a crise do Império Romano em razão da insegurança gerada pela invasão dos povos germânicos. A sociedade medieval era estática, ou seja, era dividida em estamentos. Havia a camada da nobreza feudal, o clero, os servos e pequenos artesãos. Já aqui se constata uma divisão clara de quem trabalha, seja artesão ou servo, que seria o patamar inferior da pirâmide social, e quem faz parte de uma nobreza feudal, aqui se inclui os nobres e os cavaleiros. A forma servil da Idade Média em nada tinha a ver com o sistema escravista. O servo ele detinha pedaço de terra e utensílios para dali tirar o sustento da sua família. A etimologia da palavra trabalho, ela vem do latim tripalium, ou seja, tripalium é um nome dado a um instrumento formado por 3 estacas de madeira usado na antiguidade pelos romanos para torturar escravos. Punição e suplício estavam intimamente ligados à ideia de trabalho, que se estende do período antigo até o medievo. Isso só vai mudar no século XVI, com a Reforma Protestante. Um dos pivôs da Reforma, Martinho Lutero, declarou a ociosidade um pecado. O homem nasce para trabalhar, escreveu Lutero. Segundo ele, o trabalho é um serviço divino e, ao mesmo tempo, uma vocação. No puritanismo anglo-americano, o trabalho é visto como um sinal de que quem o executa foi escolhido por Deus. Isso acelerou o desenvolvimento do capitalismo. É importante dizer também que algo que vai mudar essa má fama do trabalho é o renascentismo, junto com o humanismo. Mas é só no século XVIII, com o início da Revolução Industrial, que isso vai ser transformado. Vai ser nesse período de grande desenvolvimento tecnológico, que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século, que se espalha pelo mundo, causando grandes transformações no processo produtivo e nas relações do trabalho. Atribui-se esse pioneirismo à Inglaterra pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, em 1698, construída pelo Thomas Newcomen, e aperfeiçoada posteriormente em 1765 por James Watt. Posteriormente, no começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico foi utilizado na criação da locomotiva e das estradas de ferro, que a partir da década de 1830 foram construídas por toda a Inglaterra. A construção das estradas de ferro contribuiu para ampliar o crescimento industrial, uma vez que diminuiu a distância ao tornar as viagens mais curtas e ampliou a capacidade de locomoção e de mercadoria. As consequências dessa primeira etapa da Revolução Industrial foram uma nova organização no modo capitalista. Então, nesse período, houve um aumento significativo de indústrias, bem como um aumento significativo da produtividade, que é a produção em menor tempo. O homem, a ser substituído pela máquina, saiu da zona rural para ir para a cidade em busca de novas oportunidades, dando início assim ao processo de urbanização. A segunda Revolução Industrial iniciou-se na segunda metade do século XIX, entre 1850 e 1870, e finalizou-se no fim da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. O ferro, o carvão e a energia a vapor, características da primeira fase da Revolução Industrial,
agora dão lugar aos representantes da segunda fase, o aço, a eletricidade e o petróleo. As tecnologias introduzidas nesse período possibilitaram a produção em massa, a automatização do trabalho e o surgimento de diversas indústrias, em especial as indústrias elétrica e química. Os novos meios de produção desencadearam nesse período a introdução de modos de organização da produção industrial, que se preocupavam com a produção a menor custo e em menor tempo, ou seja, a racionalização do trabalho. Esses modos de organização ficaram conhecidos como Taylorismo e Fordismo. Sem dúvida, a combinação entre a demanda fabril de Henry Ford e o conhecimento aprimorado em empresas e fábricas de Taylor foi de grande importância para que enxergássemos como foi possível a instalação desse novo ritmo de produção e consumo de mercadorias. As consequências da segunda revolução industrial podem ser vistas tanto na economia quanto na sociedade. O desenvolvimento tecnológico propiciou a produção em massa e uma nova forma de organização do trabalho, dando origem a novas relações entre os empregadores e empregados. Com o monopólio das grandes empresas que sozinhas dominavam o mercado, houve concentração do capital e desvalorização da mão de obra. Agora entramos na terceira parte da Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial, também chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional, ocorreu em meados do século XX, a partir da década de 1950. Nesse momento, diversos campos do conhecimento começaram a sofrer mudanças em consequência aos avanços tecnológicos vividos nesse período, que jamais tinham sido vistos anteriormente. Assumiram posição de destaque nesse momento a robótica, a genética, a informática, as telecomunicações e a eletrônica, entre outros. Os estudos desenvolvidos nessas áreas acabaram modificando todo o sistema produtivo, visto que o objetivo era produzir mais em menos tempo, empregando tecnologias avançadas e qualificando a mão de obra que assumiu a liderança em todas as etapas de produção. Comercialização e gestão das empresas envolvidas na fabricação e comércio dos bens produzidos. Depois da terceira etapa, existe o conceito da quarta revolução industrial, que foi dado em 2016 por Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, em uma obra homônima. A quarta revolução industrial, também conhecida como Indústria 4.0, é, segundo o Fórum Econômico Mundial, a transição em direção a novos sistemas mediante a revolução digital. O Fórum aponta que essa fase da Revolução Industrial não é considerada uma extensão da terceira, vistos a velocidade, o alcance e os impactos provocados no sistema. E uma das características dessa fase é a tendência a 100% da automatização das fábricas por meio dos sistemas cyberfísicos, ou seja, a quarta revolução industrial é marcada pela nanotecnologia, a neurotecnologia, os robôs, a inteligência artificial, a biotecnologia, impressoras 3D e uso de drones, entre outros. Esse foi o breve resumo que nós temos para falar sobre o homem, a relação do homem com as organizações e o trabalho.